Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo. Iremos dar início a mais um evento do ciclo de palestra de responsabilidade técnica, idealizado pela Comissão de Responsabilidade Técnica do Regional, cujo a presidente é a doutora Rosimeire Viola Bosch, que está presente conosco. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado, Henrique. Boa tarde a todos, né? Em nome do Dr. Demilson Donizete Moceiro, presidente desse regional, e em meu nome, como presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica, dou as boas-vindas a todos vocês e digo que é uma alegria imensa poder compartilhar esse conteúdo, a presença do nosso palestrante, Dr. César Graner, e todo o nosso carinho de todos que nos ajudam a realizar esse evento agora à tarde, né? Então, que vocês sejam bem-vindos, que vocês aproveitem. No final da palestra, nós vamos responder as perguntas e sintam-se em casa, ok? Boa tarde. Muito obrigado, doutora. Todo mês teremos uma palestra com temas importantes sobre responsabilidade técnica. Hoje é a quinta do ano e o tema é Gestão e Bem-Estar Animal na Equidocultura. Responsabilidade técnica na promoção da saúde equina. E temos a honra de contar com a palestra do Dr. César Graner, que é médico veterinário formado em 2009 pela FMU de São Paulo, tem especialização em clínica e cirurgia de equinos pelo Instituto Brasileiro de Veterinária, é mestre em ciências com ênfase em clínica de equinos pela USP, é consultor veterinário em indústria de promoção de produtos biológicos e proprietário da Gama Immunogenics, laboratório especializado na produção de plasmas hiperimunes e hemocomponentes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Henrique. Obrigado, doutora Rose. É um prazer estar aqui e um desafio grande falar de um assunto tão atual quanto a responsabilidade técnica, o bem-estar e a gestão dos estabelecimentos veterinários. E também uma responsabilidade enorme falar sobre bem-estar, tendo aqui dentro dos nossos ouvintes o professor Hélio Manso, que é uma sumidade no assunto. Então, vamos lá, vamos seguir, vamos tentar atender aí as expectativas. Eu posso começar a compartilhar minha tela? Pode sim, Sim, doutor. César. Vamos lá. Bom, vou dar seguimento aqui na palestra, vou pedir para todos manterem o áudio fechado, enviarem suas perguntas no chat, eu não vou conseguir enxergar as perguntas inicialmente, então qualquer questionamento vai ficar para o final e aí a gente troca uma ideia ao encerrar a apresentação. Bom, já fui apresentado, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre mim. Então, sou médico veterinário, formado em 2009 pela FMU em São Paulo. Em 2010, eu ingressei no Instituto Butantan para fazer a minha residência em clínica médica de equinos, com ênfase em animais soroprodutores, em animais de produção de plasmas hiperimunes para a produção de soros heterólogos. Foram 2 anos de residência nessa área e com a efetivação em 2012 até 2018, permanecendo como médico veterinário lá no Instituto Butantan, cuidando desses animais tão importantes para a saúde pública, né? Em 2014, ingressei na especialização em clínica e cirurgia de equinos pelo IBVET, finalizando em 2015. E em 2019, ingressei no mestrado no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, encerrando em 2021. No mesmo ano de 2019, fui convidado pela doutora Rose a ingressar na Comissão de Responsabilidade Técnica e permaneço até o momento. É um prazer trabalhar com ela e com pessoas tão engajadas dentro do nosso conselho. E sou proprietário e responsável técnico da Gama Immunogenics, que é um laboratório de produção de plasmas hiperimunes e de hemocomponentes voltado para o mercado equino.
mas também em breve aí vamos trabalhar com produtos para bovinos. Aí tá meu e-mail de contato, se alguém quiser fazer contato diretamente comigo posteriormente, está aí à disposição e aberto para qualquer mensagem. Hoje eu vou falar então sobre a gestão e bem-estar na equidicultura e o papel do responsável técnico na garantia da saúde dos animais. Para iniciar, eu acho que é bastante importante para a gente compor assim toda a temática que a gente quer tratar, a gente entender algumas definições inicialmente. Então, passando para, primeiramente, conhecer exatamente o que é gestão. Então, basicamente, a definição da gestão é o ato de gerir, né? O ato ou efeito de gerir, gerenciar ou administrar o estabelecimento. Para que seja possível a gente conduzir a administração de um estabelecimento, a gente precisa aí de um conjunto de técnicas e de princípios que são relacionados às funções de planejamento, de organização e direcionamento, que através da execução e registro das ações, a gente vai conseguir controlar essa atividade. O bem-estar animal, que é a segunda premissa dessa palestra, ela tem uma definição antiga aí, feita por Brum, em 1986, que basicamente é o bem-estar físico e funcional e mental do indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao ambiente ao qual está inserido. É uma ciência muito ampla, que tem muitas nuances de acordo com cada espécie, mas que a gente tem que ter entendimento, a gente tem que buscar o entendimento para aplicar dentro da equidicultura na melhor condição possível, né? Eu não tenho nenhuma pretensão aqui de aprofundar o tema bem-estar, não é esse o foco é como nós, como responsáveis técnicos dos estabelecimentos, podemos promover melhor condição de bem-estar para esses animais, e garantir que eles estejam feitos pelos operadores, pelos funcionários, e que esteja registrado e que a gente consiga se salvaguardar legalmente em qualquer tipo de problema que a gente possa vir a enfrentar pelos órgãos fiscalizadores. E a equidicultura no Brasil, então, são todos os negócios ou estabelecimentos que envolvem a criação e utilização de equinos, asinos e moares para qualquer ocupação. Eu escolhi essa foto, inclusive, porque tem 2 cavalos no meio de uma boiada gigantesca. É importante ressaltar que, a partir do momento que eu crio gado e eu utilizo o gado como o cavalo como meu animal de arrebanhamento, meu animal de trabalho, eu tenho que estar cadastrado devidamente adequado no órgão fiscalizador como um estabelecimento que envolve equidicultura. A equidicultura brasileira possui um rebanho aí de cerca de 5 milhões de animais, movimenta cerca de 30 bilhões de reais, é um mercado gigantesco, e gera cerca de 3 milhões e meio de empregos diretos e indiretos. Ou seja, tem muita gente envolvida, tem muito animal envolvido e tem muito dinheiro envolvido. Então, a gente tem que buscar a excelência nessa atividade, assim como em outras. Esses dados, foram oferecidos pelo estudo do Complexo do Agronegócio do Cavalo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E a responsabilidade técnica, enfim, a gente tem uma definição aí que o res é a coisa, o empreendimento ou negócio. O esponsalha, que seria a complementação do termo, definido por contrato de casamento, ou seja, o responsável técnico ele casa-se com o negócio ou com a coisa, né? Com o estabelecimento. É um casamento de fato. A gente tem a função aí de materializar os conceitos e ser a interface entre o estabelecimento e o órgão regulador. A gente assume as funções do trabalho sob quaisquer circunstâncias, com dedicação, interesse, ética e responsabilidade, fazendo a defesa do estabelecimento, protegendo o estabelecimento, e guiando esse estabelecimento de acordo com as exigências legais
que se tem em relação ao seu negócio. Dentro dessas premissas organizacionais, então o responsável técnico é o profissional que vai legalmente, né, constituir o estabelecimento de equidicultura e que, devidamente regularizado, vai atuar, dentre outras atribuições, na garantia do bem-estar animal, aliando os processos adequados à gestão do estabelecimento. Então, aqui nós temos algumas normas que definem a atuação do responsável técnico e da responsabilidade técnica. O responsável técnico, então, é o profissional legalmente habilitado, responsável pela implantação, monitoramento de programas de qualidade e segurança, bem como dos serviços inerentes à atividade do profissional perante os órgãos oficiais. E a responsabilidade técnica é a atividade que trata do exercício profissional, objetivando a implantação e implementação e monitoramento de programas que assegurem os serviços ofertados e da saúde animal. Elas estão amparadas, então, pela Lei 5.517, de 23/10/1968, e pela resolução do CFMV 1562, de 16/10/2023. Ainda temos também as resoluções do Conselho Regional, aqui no caso do Estado de São Paulo, e no caso do Estado de São Paulo, nós também temos o Manual de Responsabilidade Técnica e Legislação, que norteia as atividades do profissional médico veterinário dentro da responsabilidade técnica. É uma ferramenta muito importante para quem quer se aventurar nessa área, ter o conhecimento completo desse manual. Então, está aqui a definição dois artigos importantes da Lei 5.517, que determinam aí a atividade do médico veterinário como RT. Então, no artigo 5º, é da competência privativa do médico veterinário o exercício da prática clínica em todas as suas modalidades, a assistência técnica e sanitária aos animais, sob qualquer forma, e principalmente aí, no caso da nossa palestra hoje, o planejamento e a execução da defesa sanitária animal, que é diretamente ligada ao bem-estar animal. O artigo 27 define aí que todos os estabelecimentos estão obrigados ao registro no Conselho de Medicina Veterinária das regiões onde funcionarem. Então, isso, nesse caso, especificamente, vale para todos os estados da federação. A Resolução 1138, também de 2016, da responsabilidade profissional, ele fala que o médico veterinário vai ser responsabilizado pelos atos que, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações éticas e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente. Então, nesse caso, fica claro que o casamento com o negócio que você está assumindo a responsabilidade técnica é o melhor termo, porque você tem que cuidar daquilo como se fosse a sua própria vida. Então, das exigências dos estabelecimentos, todo estabelecimento que exercer atividade relacionada à equidicultura, ele deve estar cadastrado no sistema CRMV, no caso aqui do estado de São Paulo, no CRMV de São Paulo. O CRMV, a seu juízo, ele pode deixar de averbar uma anotação de responsabilidade técnica em situações que ocorram incompatibilidade com outras responsabilidades técnicas já assumidas. Ou seja, se você assumiu 5 propriedades para ser responsável técnico, pode ser que quando você chegar no conselho para fazer a sexta anotação, o conselho entenda que você não vai ter capacidade de atuar naquela área. Mas isso é um entendimento que pode acontecer ou não, tá? A carga horária para ser um responsável técnico num estabelecimento, ela depende da complexidade, mas é uma relação de contrato entre empregador e funcionário. Então, é uma negociação contratual. Ele deve ter, né, o RT tem que ter a consciência de que ele vai responder 24 horas por dia pela empresa e, portanto, ele tem que pensar numa carga horária que seja compatível com a capacidade dele de atender essa atividade. A remuneração, nós não temos uma remuneração definida.
Mas o profissional candidato ao cargo deve ter certeza, né? Não pode ter a dúvida de que a remuneração deve ser compatível com a complexidade do seu trabalho. Então, na hora de discutir o contrato de trabalho com o seu empregador, tem que colocar isso, essa carta na mesa, para que você possa conseguir uma melhor remuneração. E dentre diversas necessidades que o responsável técnico vai precisar cumprir, ele vai ter que ter o livro de ocorrências que deve ser homologado no CRMV dentro da instituição de trabalho. Ali vai ter diversas anotações que você deverá fazer, desde sua visita, desde a visita de um fiscal, ou quando você tem um problema com um proprietário que não quer atender uma exigência sua para a melhoria das condições do estabelecimento, dos animais, enfim, de tudo que for para proteger a sua atuação como responsável técnico, você deve registrar dentro desse livro. É ele quem vai te proteger se houver algum problema. Dentro dos estabelecimentos da equidicultura, nós temos aí clínicas veterinárias, aras, hípicas, centros equestres, que aí nós temos os centros de treinamento, o centro de ecoterapia, centrais de reprodução. Os CROs, que são os Contract Research Organizations, que são os estabelecimentos para pesquisa clínica que possam se utilizar de equinos, eles utilizam diversas espécies para fazerem os estudos clínicos e, eventualmente, pode utilizar equinos. Se for o caso, ele deve estar cadastrado como estabelecimento da equidicultura. Entre outros. Eu coloquei entre outros porque eu não consegui imaginar outros estabelecimentos que não caibam dentro dessas definições já previamente existentes, mas o mundo está em constante evolução e então pode ser que tenham outras atividades que sejam relevantes. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho no embasamento da garantia do bem-estar dos equinos. Né? A ciência do bem-estar animal, ela é pautada em 5 pilares que são denominados os domínios do bem-estar animal. E o domínio 1, ele é relacionado à questão nutricional. Então, todo equídeo deve estar livre de fome e sede. A definição, ela é autoexplicativa, porém, a gente pode imaginar que é possível matar a fome e a sede dos animais através de fontes inadequadas, né? E aí nós poderemos ter mais à frente resultados catastróficos no bem-estar do animal. Então, o animal está comendo, mas ele está comendo um alimento de péssima qualidade, e aí lá na frente a gente vai ter problemas sérios. Da mesma forma, a água, se ele estiver bebendo uma água podre, ele vai ter um problema sério lá na frente. Então, a gente precisa garantir que a oferta seja em quantidade e qualidade adequada. O animal, né, dentro desse domínio, na ausência de fome e sede, a gente tem que garantir que ele não tenha perda ou não falte nutrientes necessários à dieta desse animal. Em ambientes rurais, geralmente a água ela é oriunda de poços, então a gente tem que garantir que essa água seja clorada, seja uma água bem armazenada dentro dos reservatórios, e aí com isso a gente precisa ter a limpeza desses reservatórios, os coxos d'água e das caixas d'água de forma adequada, e essas limpezas devem ser descritas e registradas dentro do seu livro de documentos que você vai implantar dentro da propriedade. Os tratadores devem estar devidamente treinados para que a alimentação e a água cheguem de forma adequada para os animais e que eles em nenhum momento passem sede ou fome. O segundo domínio, ele é denominado ambiência, que é definido como a ausência de desconforto térmico nas instalações. Então, baias muito baixas, telhamento inadequado, piquete sem sombreamento, excesso de umidade, locais muito secos são exemplos aí de condições que podem ser estressantes aos animais. E cabe a nós, como responsáveis técnicos desses estabelecimentos, evitar que esses desconfortos sejam causados aos animais, né? Então, a gente tem que garantir que os riscos ambientais sejam mitigados ou eliminados. Faz parte da nossa função.
Então, se eu tenho uma propriedade em que as baias têm o telhamento muito baixo e o animal está passando muito calor, eu tenho duas opções. Eu tenho que conversar com o proprietário e tentar conseguir dele uma reforma para subir esse telhamento, aumentar o conforto, o pé direito e o conforto térmico, ou eu vou ter que instalar um ventilador, ou eu vou ter que colocar trocar a telha e colocar uma telha isotérmica. Enfim, eu vou ter que lançar mão de ações que possam ou mitigar ou eliminar o risco, né, o desconforto térmico nas instalações. Então, por exemplo, capas, baias bem acamadas, ventiladores são exemplos de ferramentas que melhoram a ambiência, mas são ferramentas, não são alterações estruturais. E se a gente faz utilização de ferramentas, a gente tem que ter a descrição de quando e como essas ferramentas são utilizadas. Consequentemente, a gente tem que ter tratadores bem treinados para a utilização dessas ferramentas. Não adianta eu colocar uma capa de frio num cavalo para passar a noite e durante o dia, nesse inverno que a gente tem vivido, em que a noite faz 9 graus e durante o dia faz 30, esse cavalo passar o dia inteiro de capa. Então, o tratador precisa estar treinado para atender à necessidade de ambiência do animal. O treinamento do treinador é importante que esteja registrado, do tratador, né? É importante que ele esteja registrado, para que ele possa ser cobrado depois, se ele não cumprir uma das exigências que é colocada nos treinamentos. O terceiro domínio é a garantia da saúde, da plena saúde do animal. Então, por definição, é a ausência de enfermidades agudas ou crônicas, que o animal esteja livre de injúrias e o programa sanitário seja adequado. Mas o cavalo é um atleta por natureza. E atletas e lesões musculoesqueléticas andam juntos. Então, como é que a gente vai garantir que um cavalo atleta esteja num ambiente e ele não tenha nenhuma lesão? Então, a gente tem que garantir que se ele tem uma lesão, ele esteja sendo submetido ao correto tratamento. Ah, mas eu sou o RT de uma hípica e o veterinário e aquele cavalo tem um veterinário responsável por ele. Ótimo. Então você tem que garantir que aquele veterinário está atuando de forma correta. Faz parte da sua função como responsável técnico, a garantia da saúde desse animal. Portanto, supervisionar a equipe de veterinários terceiros que atuem no estabelecimento em que você é o responsável técnico é uma garantia de que os animais estão sendo assistidos de fato e sendo tratados de fato. Não é incomum um cavalo ficar esquecido do tratamento porque ele é um cavalo que já tem uma lesão que não tem mais jeito. E aí é a obrigação do responsável técnico dar um jeito a partir do momento que o veterinário possa ter abandonado o tratamento desse animal. Todos os animais que estejam lesionados, que tenham algum tipo de problema, antes de retornar às atividades, eles devem estar plenamente recuperados. Dentro desse grupo, né, desse domínio da garantia de saúde para os animais, a gente tem que garantir que os animais estão submetidos a um programa sanitário adequado. Então, desverminação, vacinação, e principalmente no presente momento, é evitar a entrada de doenças infecciosas no seu rebanho, se você tiver uma propriedade que tenha muitos animais. Então, o RT, ele tem que garantir que os animais que entram numa propriedade, os animais novos que estão chegando na propriedade, eles estão chegando de forma correta. Estão vindo com GTA, com os exames devidamente negativados para as doenças de notificação compulsória. E, se possível, se a propriedade permitir, se tiver espaço suficiente para isso, mesmo que ele esteja com todos os exames ok e ele tenha um histórico muito, muito positivo, o ideal seria ainda fazer uma quarentena separada dos demais animais, evitando assim a entrada de qualquer tipo de problema infeccioso para o seu rebanho. O quarto domínio é o comportamento, que é a liberdade do animal para demonstrar os seus instintos sociais, ou seja, brincar e ser capaz de explorar o ambiente. Viver em grupo, correr,
se espojar, tomar sol, deitar, enfim, todas as atividades que muitas vezes o cavalo tem muita dificuldade de fazer dentro de uma baia. É importantíssimo que a gente garanta que esse animal vai ter o seu comportamento, vai permitir que o seu comportamento seja aflorado conforme o seu instinto natural. Então, todos os estabelecimentos devem ter espaços para que os animais possam mostrar os seus instintos. É um pouco mais difícil dentro das grandes cidades. Então, se a gente pegar as hípicas dentro das grandes cidades que a gente tem aqui no Brasil, às vezes falta um pouco de espaço para os animais ficarem soltos. Mas a gente tem que dar um jeito. Então, se soltar no redondel, tentar juntar com um animal que seja mais manso, evitar que ocorram lesões mais graves em animais de alto valor, mas de qualquer forma o animal precisa ser solto todos os dias. E uma vez que ele precisa ser solto todos os dias, isso também precisa ser conscientizado com a sua equipe. A sua equipe precisa estar consciente de que vai ter que pegar aquele animal, vai ter que soltar aquele animal, vai ter que prender aquele animal, vai ter que escovar aquele animal e colocá-lo de volta na baia no período adequado. Então, a soltura diária é um ponto muito importante dentro do comportamento equino. E, por fim, o domínio 5 é o estado mental, que, se a gente tiver a garantia dos 4 domínios, dos 4 primeiros domínios, a gente já consegue chegar muito próximo de um estado mental adequado, que é a diminuição das situações que possam gerar medo ou estresse. Então, a gente pode ter medo de um animal que apanhou durante o esporte, a gente pode ter medo de um animal que está com uma doença há muito tempo, a gente pode ter ansiedade de um animal que não está comendo dentro dos tempos corretos, não está comendo adequadamente. Então, todos os outros domínios podem influenciar no estado mental. É importantíssimo que a gente consiga controlar muito bem os outros 4 domínios para que o domínio 5 seja mais fácil de manter. As atividades de doma são períodos muito estressantes para os cavalos, então optar sempre por domas racionais, né, por métodos de doma racional, que melhoram muito o relacionamento dos animais com esses momentos estressantes. E recomendo, assim, para quem cria cavalo desde novo, né, que faz a reprodução de cavalos, peguem os potrinhos mais cedo e vão adaptando a relação do homem, do tratador com o potro desde cedo, para que esse momento de mudança de idade, em que ele vai começar a entrar no período de doma, ele possa ser menos estressante para o animal. E aí a gente consegue manter o animal dentro de um estado mental positivo. Aqui dentro da garantia do bem-estar, tem essa ferramenta, né? Uma tabela de garantia de bem-estar que foi desenvolvida pelo professor Hélio Manso, que estava aqui na nossa plateia. Esse guia, ele é uma ferramenta excelente, que você consegue atribuir notas para cada uma para cada um dos domínios. E ele vai te gerando uma nota final que lá na frente consegue chegar no status de bem-estar que você oferece para o seu animal. Então, você pode ter um balanço extremamente positivo, um balanço positivo, mas que pode melhorar, pode ser enriquecido, o balanço neutro, e aí tem os dois ali, o D e o E, que são os negativos, que precisa ser tratado de forma urgente e em muitos casos acabar até fazendo eutanásia, porque se trata de um animal que não tem mais como trazer de volta. Então, essa é uma ferramenta muito importante para quem vai assumir responsabilidade técnica em estabelecimentos de equicultura. Tentar introduzir essa ferramenta vai te gerar indicadores muito importantes para você melhorar as condições dos seus animais. Mas como que a gente faz para fazer a gestão disso tudo? Né? Começando pelo começo. Todo estabelecimento de equicultura deve estar devidamente licenciado no município. Então, no caso aqui do meu município, eu tenho que estar com um certificado de licenciamento integrado,
basicamente é a prefeitura, vigilância sanitária local, CETESB, AVCB, tudo isso tem que estar andando em conjunto para que a atividade possa ser licenciada. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter o programa de gerenciamento de resíduos sólidos, o descarte adequado de resíduos infectantes, enfim, tem diversas exigências que andam junto com a legalidade do estabelecimento. O cadastro do estabelecimento no sistema GEDAV é de suma importância também, que é ele quem garante o controle estadual do rebanho equídeo, aqui em São Paulo, e é ele quem permite que todos os animais estejam microchipados e qualquer movimentação que a gente faça ocorra de forma correta, né? Então a gente sabe de onde veio, para onde vai, e a gente consegue fazer esse controle de forma correta. O cadastro no CRMV e o registro de anotação de responsabilidade técnica só serão possíveis se você tiver o primeiro item atendido, que é o estabelecimento devidamente licenciado no município. Sem isso, você não consegue ajustá-lo no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E sem um estabelecimento devidamente constituído, não há espaço para profissional médico veterinário assumir a responsabilidade técnica. O proprietário ofereceu para você, seja meu responsável técnico, mas ele não está com nenhuma vontade de legalizar o estabelecimento, pode. Pode, porque você vai ter problemas. É o tipo de proprietário que não quer ter compromissos com nada e você vai ter problema com ele. A partir do momento que você assumiu a responsabilidade técnica, inicie os seus programas de gerenciamento do estabelecimento e regularize de tempos em tempos conforme a necessidade, conforme a demanda. Então, a gente pode, como responsável técnico, fazer um checklist com diversos enfoques. Eu quero melhorar a governança financeira. Pode, você vai sentar com o responsável financeiro e vai tentar melhorar a governança. No caso aqui do nosso bate-papo de hoje, a ideia é melhorar, fazer o checklist pensando com enfoque no bem-estar animal. Então, para isso, a gente vai fazer a identificação da situação do estabelecimento através de levantamento de indicadores. Primeira coisa é levantamento das condições das instalações. Então, eu vou avaliar como estão as pastagens, as cocheiras, os currais de apartação, piquetes, estocagem de alimentos, esterqueira, embarcador, entre outros. Todos esses itens impactam em alguma forma no bem-estar animal, seja diretamente ou indiretamente. O levantamento das condições dos animais também é um indicador importante. Então, assumir a responsabilidade técnica, a primeira coisa que eu vou fazer é avaliar todo mundo. Fazer uma pesagem, avaliar a score corporal, divisão de lotes, dividir os lotes por idade, por sexo, status reprodutivo, fazer um hemograma geral, ver quem está com algum problema, hemoparasitose, que é uma coisa muito comum nos equinos, ver qual que é o grau de infestação de vermes e de ectoparasitas, enfim, é um levantamento das condições de saúde dos animais. Nós faremos também um levantamento do estoque de alimentos e dos medicamentos, então, ver qual é a quantidade de alimentos, se tem disponibilidade de alimento, por quanto tempo, para a gente poder fazer o planejamento de reposição, seja de ração, feno, silagem para quem usa, sal mineral, evitando que falte a qualquer momento. E a questão dos medicamentos, é importantíssimo que todos os medicamentos controlados estejam, né, devidamente separados dos demais, sem acesso a pessoas que não são relacionadas com a atividade veterinária, e descartar, né, banir a utilização de material vencido, né, até coloquei como um pouco mais crítico. A avaliação das fontes de água, né, também é importantíssimo, porque isso é a água para dessedentação e banho, ela é essencial aí no dia a dia dos cavalos, os cavalos bebem muita água, e os funcionários também bebem água, então é importante que a nossa fonte de água seja de boa qualidade, se for da rede pública, que a sua caixa d'água esteja sempre lavada, sempre limpa, e que se for uma produção própria de água, se nós tivermos um poço artesiano aí
ou semi-artesiano na propriedade, que essa água seja devidamente clorada, atendendo às exigências aí da Anvisa, que preconizam que a cloração de água tem que ser realizada quando está dentro dessa condição de produção própria de água. Então, as caixas d'água também devem ser sempre lavadas, os coxos d'água de cavalos também devem estar sempre limpos, garantir, então, que as fontes de dessedentação seja de boa qualidade para os animais. Então, a gente vai começar a fazer a elaboração do plano de ação com enfoque no bem-estar animal. Então, em conjunto com o proprietário, a gente tem que definir a melhor estratégia, por exemplo, para as pastagens e instalações. Então, se possível, né, conversar com o proprietário, olha, eu preciso corrigir aqui o curral. Ah, o curral a gente não vai conseguir mexer, então eu preciso mexer no piquete. Ah, então vamos mexer no piquete. Então você vai ter que estabelecer um cronograma para a correção dessa atividade, sempre no menor tempo possível. E atender dentro do cronograma, tentar atender dentro do cronograma, porque isso vai impactar positivamente no animal. Isso vai trazer melhor condição para o animal. Então, as más condições de instalações são capazes de afetar todos os domínios do bem-estar animal. Então, uma cerca mal feita pode causar lesões no cavalo, pode causar mistura de grupos de cavalo que não deveriam se misturar, enfim, né, vai causar dor se o animal se lesionou. A gente tem muitos problemas envolvidos aí se a gente tiver uma má condição de instalação. E o profissional responsável técnico, ele é, assim, peça fundamental no planejamento e adequação dessas instalações. Com as informações que a gente coletou no slide anterior das condições do rebanho, a gente passa, então, a elaborar um plano de ação individual ou para o grupo inteiro. Eu tenho um animal magro de 30. Opa, eu vou separar esse animal, eu vou tentar recuperar esse animal. Não, tenho todos os animais estão com score corporal ruim, estão mais magros. Então, nós vamos trabalhar em todos os animais, melhorar a alimentação de todos. As alterações de dieta, divisão de grupo devem ser estabelecidas e a equipe que está envolvida deve ser treinada, deve ser orientada para que toda a prescrição seja devidamente seguida. Então, cada um vai ter a sua responsabilidade. Não vai dar para o responsável técnico sair colocando comida na boca de cada cavalo, mas ele vai ter que treinar o time dele para saber, para eles estarem conscientes de que cada cavalo vai receber X quilos de ração, X quilos de feno, X quilos de sal mineral e assim por diante. Toda a equipe treinada só é treinada de fato se estiver documentado. Então, quando você fizer treinamento com sua equipe, demonstre através de registro que foi realizado e isso vai mostrando para o fiscal, para o órgão fiscalizador, que as suas ações como responsável técnica estão sendo tomadas. Questão de medicamentos, vou repetir, a negligência com medicamentos controlados principalmente pode incorrer em crime. Vide aí recentemente o caso de um colega veterinário que bobeou com a ketamina e, infelizmente, é uma droga que vem sendo utilizada para outros fins. E ele bobeou com a cetamina e agora ele tem que responder judicialmente, penalmente, por tráfico. Imagina que problema que é isso para o médico veterinário. Então, medicamentos controlados é um ponto nevrálgico aí nas propriedades rurais, em especial. Armarinho com chave, tranca e a chave fica em poder do RT. Medicamentos vencidos, a gente tem que banir o uso. Nas propriedades rurais, é muito comum a gente abrir o armário e ver diversos princípios ativos vencidos. E aí, pouco a pouco, a gente começa a enxergar, a gente começa a ter problemas com resistência antimicrobiana, enfim, um monte de problemas relacionados com o uso indiscriminado de produtos vencidos, mal acondicionados, ou que não caberiam para determinada atividade. Então, medicamento é competência de veterinário e não de peão. Tem que ficar na nossa mão. Mais uma vez, vou falar sobre a água, porque a água é um dos pontos que eu mais vejo problema nas propriedades rurais que eu rodo por aqui. Água de má qualidade, água suja, coxo sujo. Então, se a água for de rede municipal,
tem que garantir legalmente, tem que estar registrada a limpeza das caixas d'água. E se for água produzida na própria propriedade, tem que incorporar um clorador ao sistema. Isso quem exige é a RDC 63 da Anvisa, tá? Essa é uma exigência de água, de potabilidade de água. O estoque de alimentos deve ser livre de pragas, de ratos, de caruncho, entre outros contaminantes biológicos, contaminantes químicos, não armazenar produtos químicos junto com alimentos dos animais. E deve ser realizado, né, o acondicionamento dos alimentos deve-se evitar umidade e calor excessivo. A gente sabe o quanto a ração de cavalo fermenta. Então, se eu tiver uma ração de cavalo num ambiente úmido e muito quente, a gente sabe o tamanho do problema que a gente pode ter lá na frente, né? Cavalos ingerindo esse tipo de alimento e lá na frente tendo depois problemas com problemas nervosos, e aí a gente vai fazer o diagnóstico, vai ver que tem tudo a ver com fungos. A garantia dos alimentos adequados dentro da validade e em quantidade adequada para não faltar. Isso é muito comum chegar em propriedade e ver que o estoque acabou a ração no dia anterior. E o cavalo vai ficar um dia sem comer ração porque o planejamento foi mal feito e a ração vai chegar só no outro dia. Então não pode deixar faltar alimento para esses animais. Tem que estar sempre vigilante em relação à quantidade. Faz parte da gestão do RT, então, o acompanhamento das licenças e autorizações, certificar que as licenças estejam dentro dos prazos de validade e, em tempo hábil, sempre fazer os pedidos de renovação. Os documentos de regularidade devem ser armazenados em conjunto para facilitar tanto a fiscalização do fiscal quanto a sua, né? Foi muito mais fácil eu pegar um envelope e ter todos os documentos que eu preciso atualizar de uma vez só, do que ficar caçando num caderno a licença de funcionamento, a licença de CRMV, a anotação de responsabilidade técnica, cada um num lugar diferente. Então, licenças e autorizações, procurem armazenar sempre em conjunto. Isso vai diminuir o seu tempo despendido com esse tipo de documentação e aumentar a chance de você conseguir passar mais tempo observando seus animais, oferecendo soluções e ideias para a melhoria do bem-estar desses animais. O registro e acompanhamento de treinamentos e a avaliação dos pontos críticos de controle também faz parte da atividade do RT. Então, treinamento da equipe, de tudo que é feito, deve ser documentado. Responsabilizar a sua equipe é uma forma de você engajar todo mundo. O planejamento das melhorias, dieta da tropa, pontos críticos de controle relacionados diretamente com os animais também devem ser documentados, a fim de que você possa mostrar para o proprietário aonde precisa ser melhorado, aonde existem problemas e aonde ele tem que agir com mais imediaticidade, ou isso aqui ele pode esperar um pouquinho mais. Então, se você não tiver tudo bem registrado, bem documentado, dificilmente você vai conseguir gerar o convencimento do seu empregador, do proprietário, para a mudança da condição da propriedade que você está assumindo. A emissão de prontuários individuais ou de rebanho e os registros em livro-ata são também de competência do veterinário, do RT. Essa geração e armazenamento de prontuários atestados, ela é causa um grande conflito, principalmente em instituições em que tem vários veterinários atuando, porque um não quer, muitas vezes, compartilhar o seu prontuário com outro veterinário. Mas o fato é, ele tem que compartilhar minimamente com o RT, porque o RT precisa saber exatamente o que está acontecendo com cada animal dentro daquele estabelecimento. Então, todos os animais submetidos a atendimento, terapia, procedimentos, devem ter um prontuário completo preenchido e armazenado de forma física ou virtual. E o RT tem que ter ou ciência desse prontuário, ou ele tem que ser o emissor desse prontuário. Os atestados de sanidade e de óbito devem ser emitidos mantendo uma via arquivada juntamente ao prontuário de cada animal. O controle sanitário do rebanho faz parte também dessa atribuição
ele está diretamente ligado ao bem-estar animal, uma vez que a gente, fazendo o correto controle sanitário, a gente vai ter a promoção da saúde dos animais. Então, todos os animais que forem ingressar na propriedade devem entrar com guia de trânsito animal vigente, com os exames vigentes, conforme a legislação atual aqui no estado de São Paulo. E mesmo nessas situações de ingresso de animal, se possível, garantir aí o isolamento por um período mínimo aí de uns 15 dias, para que a gente possa garantir a saúde, né, a sanidade dos demais animais que estão na propriedade. E no caso de ocorrência de alguma doença de notificação compulsória, isolar esse animal imediatamente e fazer a notificação conforme a legislação vigente. O controle do bem-estar animal passa pela elaboração e controle periódico do pleno atendimento dos domínios. Então, eu recomendo que se faça a utilização da tabela, né? E faça a nota pelo menos uma vez por mês, é como a gente costuma fazer aqui, que a gente tem que avaliar e registrar individualmente ou em rebanho, no caso do meu trabalho, que a gente faz em rebanho, e eventualmente quando a gente observa alguma alteração individual, a gente pega esse animal e separa e faz o tratamento diretamente com ele. E definir as estratégias de implementação de melhorias quando elas se demonstrarem necessárias. Então, as melhorias devem ser registradas ao longo do tempo. Quando a gente pega uma situação ruim, a gente tem que registrar essa situação ruim e apontando as melhorias pouco a pouco, conforme elas vão ocorrendo. Isso serve para quê? Para demonstrar que o seu trabalho está sendo bem feito e que se em algum momento você recebeu uma fiscalização e o fiscal falar, pô, mas você tem um problema muito grave aqui. Aí você vai mostrar para ele, eu tinha um problema mais grave antes, a gente vem resolvendo pouco a pouco, e esse aqui é um dos problemas que a gente quer atacar, baseado neste plano de ação que eu tenho aqui. E aí você demonstra. E aí o fiscal, ao invés de querer te autuar, ele vai ser seu parceiro, ele vai falar, pô, por que que você não melhora assim? E ele vai te dar uma nova sugestão e você consegue até implementar uma melhoria ainda melhor do que você imaginou. Atendimento ao regramento ambiental, que é garantido um adequado descarte de lixo infectante, lixo comum, recicláveis, garantir o adequado tratamento e aproveitamento dos subprodutos da equidicultura, que aí a gente pode entrar com esterco, restos de alimentos dos animais, então resto de feno, resto de silagem, resto de ração, evitando que isso aí fique solto no ambiente, né? Então, conseguir juntar aí tudo numa esterqueira, fazer uma boa compostagem para fazer um bom aproveitamento desses subprodutos. A elaboração e aprovação de texto de procedimentos operacionais internos, os famosos POPs, também faz parte da nossa competência e eles vão ajudar com que a gente consiga certificar que os atendimentos estão seguindo um padrão, né? Se você está numa instituição em que tem mais veterinários atuando ao mesmo tempo, é importante que todos atuem dentro de um padrão, para que não fique cada um fazendo do jeito que quiser, pois isso pode gerar um problema lá na frente e você depois não vai nem saber como responder, porque cada um faz de um jeito. Então, a gente tem que considerar que o foco aqui é o bicho, é o animal, é o bem-estar dele. Então, que nós temos que nos adaptar da melhor forma possível, discutindo em grupo como que a gente vai fazer para oferecer para esses animais o melhor atendimento possível e que todos nós possamos fazer. Então, isso é uma atribuição do responsável técnico. Treinar a sua equipe para a execução dos trabalhos conforme os procedimentos descritos. O registro de ocorrências é importantíssimo, né? Deve ser realizado dentro do livro ATA que foi citado inicialmente. Então, todas as ocorrências devem ser registradas, e elas são variáveis, né? Então, se você é um RT que cada hora está num estabelecimento diferente, você vai ter que, quando for nesse estabelecimento, você vai ter que registrar sua visita. Agora, se você é um RT full-time de uma instituição, você não precisa registrar neste livro de ocorrência a sua visita, porque você está lá full-time. A visita de fiscalização do conselho ou demais órgãos fiscalizadores, registrar também no livro de ocorrências.
não conformidades apontadas com respectiva recomendação de regularização. Ou seja, você tem um problema na caixa d'água. Você apontou o problema para o seu patrão, pro proprietário do estabelecimento e pediu para ele a solução do problema e ele falou que não vai solucionar. Então você registra isso dentro do livro para que o problema não recaia sobre você quando tiver uma fiscalização. Os treinamentos realizados com a equipe devem estar todos anotados, todos registrados nesse livro de registros, e os cancelamentos e inclusões nas anotações de responsabilidade técnica também. Então, para garantir que a boa governança do estabelecimento seja capaz de atender todos os domínios de bem-estar e andar em conformidade com os requisitos legais da atividade, o RT deve fazer, além do trabalho de campo teórico, de campo prático, de olhar os animais, ele também tem que fazer o trabalho burocrático e diagnosticar os problemas e documentá-los. Uma vez documentados, ele tem a obrigação de desenvolver e implantar processos corretivos para que o objetivo comum de legalidade laboral e oferecimento do bem-estar animal andem em conjunto. E, por fim, todas as ações realizadas devem ser arquivadas e acompanhadas para uma nova etapa a ser construída, desenvolvendo novos indicadores de melhoria. Ou seja, é uma engrenagem sem fim. A gente conseguiu melhorar, nós vamos melhorar mais um pouco. A gente conseguiu melhorar mais, vamos melhorar mais um pouquinho. E assim por diante. A gente sempre vai ter alguma coisa para melhorar na busca da perfeição, que é impossível. E para encerrar, vou deixar uma mensagenzinha dessas engrenagens aqui, que a atividade do responsável técnico, ela é uma oportunidade de mercado, que o profissional deve estar continuamente atento às regulamentações do seu setor, verificando os aspectos legais e confrontando-os com os desafios do dia a dia, fazendo com que a saúde única seja respeitada, resultando principalmente na oferta do bem-estar animal. Era isso que eu tinha para compartilhar. Agradeço a atenção de todos e estou aberto a eventuais dúvidas. Doutor César, muito obrigado pela palestra. Doutora Rose, a senhora tem algum complemento? Pronto, gente, consegui. Bom, César, em primeiro lugar, muito obrigada pela brilhante palestra, né? Eu tenho muito orgulho de ter te conhecido alguns anos atrás e de ver como você a cada dia se suplanta, né? Cada dia é mais dedicado, esforçado, comprometido. Eu acompanhei a sua trajetória desde muito tempo e tenho o maior orgulho de tê-lo como membro da nossa Comissão de Responsabilidade Técnica, de tê-lo como profissional, né, que engrandece e honra a medicina veterinária e de tê-lo como amigo, que também a gente precisa dizer, né? Gratidão e reconhecimento a todos os amigos que nos ajudam na nossa trajetória, né? E você é uma dessas pessoas, né? Uma coisa que eu queria dizer, complementar a sua fala, né? Você falou sobre o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde animal, né? E a gente sabe que existe um grande problema com frascos de medicamentos, ou mesmo os medicamentos vencidos, ou mesmo os medicamentos que já foram utilizados e esses resíduos. Eu sei que é difícil, nem sempre o compromisso da empresa que forneceu, da indústria que forneceu aquele medicamento é responsável pelo seu o seu, como se diz? Pelo seu lixo. Isso, pelo seu descarte, acondicionamento, etc. Então, dentre as propriedades, dentro da equidocultura, isso é uma coisa que você costuma ver com frequência ou não? Não, Existe uma Rose. preocupação nesse sentido? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Quando a gente vai nas clínicas
de equidicultura, né, nas clínicas veterinárias especializadas no atendimento de equinos, a gente vê esse cuidado. Mas quando a gente vai nas propriedades em geral, muitas vezes a gente vê lixo comum com frasco de pentabiótico, um frasco de antibióticos descartados dentro do lixo comum. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, tem que partir de uma conscientização da própria empresa de promover uma logística reversa disso, Isso. mas também deveria partir um pouco dos nossos órgãos reguladores uma fiscalização mais efetiva nas propriedades rurais. Que hoje qualquer sitiante consegue ter acesso a qualquer coisa e ele descarta do jeito que ele quiser. Entendo. E você sabe, né, que na plataforma do Conselho tem o manual, o guia de resíduos e descartes, né? Então, inclusive, para qualquer estabelecimento veterinário, existe esse plano de gerenciamento de resíduos já praticamente pronto. Apenas basta preencher, criar, eu pego o modelinho que existe na plataforma do Conselho e fazer e seguir. Mas essa tem que ser uma atividade, isso tem que ser apontado pelo RT constantemente, porque faz parte da obrigação, da atividade, da responsabilidade do responsável técnico, né? Sim. E a gente vê que isso, mesmo em clínica, em PETs, né? Hoje existe uma preocupação grande, mas, assim, via de regra, quando a fiscalização do Conselho Regional vai nos estabelecimentos veterinários, ainda aqui de PETs, né? A gente sempre encontra problemas relacionados a isso. Eu só queria lembrar a respeito disso. E E ainda existe uma dificuldade de entendimento na forma como se descarta alguns medicamentos, né? Então, existem alguns fiscais que já orientaram que o medicamento, quando não está aberto, deve ser descartado como resíduo químico. hum, E o medicamento que está aberto, que pode ter eventual contato com o sangue de algum animal, tem que ser descartado como resíduo biológico. Então, tem. mas, salvo o melhor juízo, César, eu aprendi, e eu posso estar enganada, mas que sempre entre o químico e o biológico, o químico você considera como pior do que o biológico. Certo. Tá? Então, mas no na plataforma do Conselho, na parte de guias e manuais, existe essa cartilha, a doutora Elma, que é responsável pelo grupo de trabalho que tratou de resíduos, da medicina veterinária, então tem muitas coisas escritas e explicadas a respeito disso, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, quer contribuir com algum esclarecimento, por favor, olha, a casa é nossa aqui, tá? Estamos entre colegas e entre amigos. Por enquanto, a gente teve o comentário do Hélio Cordeiro Manso. Ele Tá. comentou: Gostaria de parabenizar o CRMVSP pela excelente palestra desse dia São João, e em especial o Dr. César Graner, pela brilhante apresentação. Ai, que bonitinho. Hum. Muito Obrigado, bem. doutor Hélio. O senhor contribui gigantemente no bem-estar animal aqui, viu? Isso. Doutor Hélio, faço das palavras do César as minhas, viu? O Conselho Regional agradece por pessoas de tanta capacidade, de tanta generosidade, né? Partilharem seus conhecimentos com todos aqueles que têm vontade de cada vez fazer uma medicina veterinária melhor, né? Por quê? Porque a gente tem obrigação disso, nós fizemos um juramento, bem, ninguém pediu para a gente ser médico veterinário, né? Ninguém obrigou, nós escolhemos trabalhar com equinos, ou com cães, ou com cavalo, ou com bovino, com o que quer que seja. Nós temos que fazer o nosso melhor. Eu sempre digo, se alguém não estiver satisfeito com aquilo que está fazendo, gente, todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Pode mudar de opinião, pode mudar de espécie, pode mudar de profissão, pode fazer o que quiser. A pessoa só precisa ser feliz. Por quê? Ela precisa ser feliz para a gente conseguir ter uma sociedade feliz, as pessoas
mais realizadas, as pessoas alegres, não pessoas só com um monte de problema e tristes e negativas, né? Então, eu quero saber se tem mais algum questionamento, Henrique. Eu acredito que não tem não, doutora. Tá certo. Então, gente, lembrar que essas palestras, todas as palestras sobre responsabilidade técnica ficam disponíveis no nosso canal. Dr. César Graner, uma honra tê-lo como amigo, como membro da comissão de RT, como colega, e Deus abençoe você e abençoe a todos aqui, viu, gente? Muito obrigado pela participação de vocês e agradeço também esse elenco, esse staff que nos acompanha, que faz com que tudo isso aconteça, tá? Doutor Henrique, Renata Keiko e Salomão, que está na TI nos acompanhando aqui. Muito obrigada, um abraço para todos. Obrigado, um Tchau. abraço. Tchau.